Oi, pessoal. Vamos falar sobre Mateus capítulo 22, sobre as bodas do filho do rei. Vamos falar a segunda vez sobre isso. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quando a gente lê essa Bíblia, tem um rei que convidou as pessoas para as bodas do filho, mas as pessoas não quiseram receber esse convite. A gente não pode passar reto por esse tipo de história. Se a gente for normal, se for as bodas do filho do rei, a gente tem que ir para parabenizar, mas a gente rejeitar esse convite, isso daí não é estranho? Então, quando você tem que ficar chateado por não ter recebido o convite. Quando você não conhece essa história, mas a gente pode ver o quê? Que através dessa história, a gente tem um coração que está contra Deus, dentro do nosso coração escondido, e que a gente está rejeitando a palavra de Deus. O rei convidou as pessoas, mas ninguém quis ir. Ele mandou muitos servos e chamou os convidados para as bodas. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Ele já pegou... Dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, está tudo pronto. Então, é uma coisa que todo mundo devia estar feliz. Eles nem tinham nada de especial para fazer, mas eles não queriam e eles tinham um coração de rejeitar. A gente pode ver esse tipo de coração. É porque nós não sabemos direito. Mas quando a gente vê cuidadosamente o nosso coração, dentro do nosso coração tem o coração de ficar contra Deus, o coração de Satanás. Quando a gente vai pregar, a gente sente vergonha. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fica com sono. Quando a gente quer orar, então aí começa a vir uns outros pensamentos. É porque a gente não sabe direito, mas todas essas coisas são feitas por Satanás. Imagina, pregar o Evangelho é uma coisa tão gloriosa, tão preciosa. Se essa pessoa escutar direito, ela pode receber o perdão do pecado e pode ir para o céu. Ela pode ser perdoada de todos os seus pecados. Então, qual o motivo da gente não gostar disso? A gente ora, então o nosso coração se aproxima de Deus. Se a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente descobre o amor de Deus, a gente descobre o coração de Deus, isso é tão bom. Então, enquanto a gente não sabe também, Satanás continuamente coloca esse coração de não gostar, não gostar. A gente não tem esse coração, mas não existe muitas pessoas que saibam que esse coração vem de Satanás. Simplesmente o pensamento que surge dentro do meu coração. Conforme o pensamento que surge dentro do meu coração, tem muitas pessoas que são simplesmente arrastadas por elas. Na verdade, até um certo tempo, eu pensava que eu era bonzinho, que eu era inteligente, que eu era bom. Quando eu penso agora, eu fui tão enganado por Satanás naquele tempo. Quando eu examino cuidadosamente a minha vida, na minha vida hoje houve muitas coisas más. Mais do que essas coisas más, eu vi
que dentro do meu coração, mais do que essas minhas atitudes, no meu coração existia coisas 10, 100, 1000 vezes piores. Se eu agisse conforme tudo que surgisse no meu coração, eu seria uma pessoa tão suja e tão má quanto um porco ou um cachorro. Esse coração mau, egoísta, sujo, começou a agir ele age dentro de mim. E então eu podia ver que eu realmente estava dentro do pecado, dentro da escuridão. Uma vez eu tive a oportunidade de poder examinar minha vida diante de Deus. Naquele tempo eu pensava que eu era uma pessoa boa. Por que eu pensava que eu era uma pessoa boa? Porque eu tinha feito muitos planos. E fazendo os planos, sabe o que eu pensava? Eu sou inteligente. Quem é que vai pensar nisso? Ninguém vai conseguir pensar dessa forma. Mas eu pensei assim. Então eu vou poder ser bem-sucedido. Eu sempre pensava assim. E eu sempre pensava que eu ia ser bem-sucedido nesse meu plano. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sempre pensava ser uma pessoa desse tipo. Mas com o passar do tempo, quando eu vi todos os planos que eu tinha feito, eu examinei cada um deles. Esse 70% estava dando, mas eu fracassei e desisti. Esse 40% eu tentei, e daí eu vi não ia dar e desisti. E esse daqui, 100% foi um fracasso. Tudo que eu pensei que eu ia conseguir, que eu era o bom, nada deu certo. Mas quando eu fiz o plano, eu pensava que eu era o bom. Quem é que vai poder pensar nisso? Só eu consigo pensar assim. Realmente eu sou inteligente. Eu sou muito bom. Até eu fracassar, eu pensava que eu era inteligente, eu era bom. Mas passando pela dificuldade, pelo problema, por que que eu fracassei? Eu sou inteligente. Eu fui fiel. Eu fiz bem. Mas por causa daquele problema que não deu certo. Eu fiz isso e aquilo, mas é por isso que não deu certo. Mas por que que eu errei? É que foi aquela pessoa que fez eu não consegui fazer. Se fosse por mim, ia dar certo. Eu sou uma pessoa tão insensata e tola. O mesmo outro atrapalhando ou me bloqueando, eu fazer bem, isso é uma pessoa que é boa. Mas quem é que não vai ter obstáculos? Então, a pessoa que está fazendo bem e que mesmo com obstáculos, ela consegue fazer bem, isso é uma pessoa que faz bem. Mas eu sempre tive o coração de que eu fazia bem. Embora eu tenha fracassado várias vezes, mas eu nunca pensei que eu errei. Uma vez, eu examinei cada coisa que eu fiz no passado. Eu pude perceber quão arrogante eu fui. Com certeza, eu somente podia fracassar. Mas eu pensava que eu era inteligente. Eu pensava que eu podia fazer bem. E os outros não vão conseguir pensar dessa forma. Então, no final, os outros vão fracassar igual a eu. É uma palavra assim que os outros não vão fracassar como eu. Mas eu pensava que eu era bom. Então, isso me deu muitas oportunidades na vida. Tem muitas pessoas que, tendo esse tipo de coração, não sabem que estão errados. E mesmo assim, há muitas pessoas que pensam que são boas. Há muitas pessoas que acreditam em si mesmas. Mas quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é importante nela?
A Bíblia está falando exatamente sobre o caminho que o nosso coração percorre. Então, tinha as bodas do filho de um rei. E nessas bodas do filho do rei, então as pessoas tinham que ir parabenizar, podiam se aproximar do rei, seria uma coisa tão boa. Então agora, dessa vez, eu vou convidar muitas pessoas para o banquete. Mas muitas pessoas já disseram de antemão. O rei falou, no próximo mês, em tal dia, vai ter as bodas do meu filho. Então, por favor, venha. Eu vou preparar boas comidas. E eu quero comemorar esse bom dia com todos vocês. Eu gostaria muito que vocês viessem. Ele avisou já fazia bastante tempo. Aí, quando chegou no dia, ele mandou seus servos. Venha para o banquete. Vamos comer juntos. Vamos nos divertir juntos. Vamos nos alegrar juntos. Então, nós tínhamos que ir juntos, nos alegrar. Mas eles tinham um coração dentro deles que eles não queriam ir. Eles, em vez de ter um coração de fluir junto, eles tinham um coração de ficar contra. Eles não fluíam com o coração junto. Eles tinham um coração de ficar contra, um coração de rejeitar. Isso é o inimigo de Deus. Isso é um coração que o diabo coloca. Mas as pessoas não sabem que todas elas têm esse coração. Quando a gente lê a Bíblia, não existe muitas pessoas que digam, essa pessoa sou eu. É uma história de muito tempo atrás de um rei. A maioria das pessoas pensa dessa forma. Deus desenhou exatamente o nosso coração. Você acha que eu sou um lavrador, mas eu não vou matar o filho do dono. A Bíblia não me conhece direito. Como eu poderia fazer uma coisa assim? Como, sendo um lavrador, eu mataria o filho do dono da lavoura? Todas as pessoas pensam dessa forma. Se a gente falar que essa é a nossa história, não, isso não faz sentido. Quer dizer que eu vou ser amaldiçoado? Isso quer dizer que eu vou ser destruído? Como eu, sendo fiel, isso pode ser uma história sobre mim? As pessoas lendo essa palavra, são pouquíssimas pessoas que percebem que essa é a sua imagem. Mas vivendo a minha vida, eu também sempre pensei assim. Porque eu fui enganado por Satanás. Eu não vou fazer isso. Eu vou viver por Jesus Cristo. Eu vou servir a Deus. Eu vou viver pelo Evangelho de Deus. Eu vou viver servindo a igreja. Sempre vivi pensando assim. E mesmo tendo esse tipo de pensamento, as pessoas rejeitaram a Deus. Ficaram contra a palavra de Deus. O ser humano sempre cometeu pecado. Mas no pensamento, mas eu vou viver de uma forma fiel. Eu vou ser bonzinho. Sempre pensou dessa forma. Mas ultimamente, há alguns anos, quando comecei a ler a Bíblia, o livro de Mateus, se a gente aceitar essa palavra que está escrita nesse livro, a gente vai ser abençoado. Mas no final, o homem que devia 10.000 talentos, ou a história dos lavradores da vinha, ou se não, a história das bodas do rei. Através dessas histórias, se a gente não aceitar a palavra de Deus e a gente seguir esse nosso pensamento, eu descobri essa verdade de que essas pessoas vão ser destruídas e amaldiçoadas. Na verdade, no nosso coração,
para Satanás, para nos arrastar para o inferno, ele está utilizando toda a sua força para nos arrastar. Mas quantas pessoas sabem disso? Então a gente tem medo do diabo, ou pedir graça para Deus nos conduzir. Quase não existe muitas pessoas que vivam dessa forma. Vivendo a vida espiritual, eu descobri quão mal é acreditar no meu coração. Até Pedro negar 3 vezes a Jesus, ele tinha fortemente o coração de confiar em si mesmo. Eu não vou abandonar o Senhor. Eu não vou negar o Senhor. Todos podem negar, mas eu não vou. Você acha que eu estou louca para negar Jesus? Mesmo que eu morra com o Senhor, eu não negarei. Não fale isso de novo. Parece que eu sou assim? Eu sou diferente das outras pessoas. Eu sou diferente das outras pessoas, eu não vou fazer isso. Imagina quão forte Pedro se decidiu. Mas até antes do dia nascer e o galo cantar, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Porque todos nós não conhecemos o plano que Satanás está dando dentro do nosso coração. Muitas pessoas, sem saber que estão sendo arrastadas por Satanás, estão sendo. Sem saber que estão sendo levadas por Satanás, seguindo a Satanás, acabam indo para a maldição. Existem muitas pessoas que estão seguindo esse caminho. A Bíblia está nos falando exatamente sobre essa parte. No capítulo 22, versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Essas pessoas tinham o coração de não querer ir para as bodas do filho do rei. E os servos estavam chamando para ir, mas eles não quiseram ir. E depois vieram mais servos ainda. Então o rei falou: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então, dentre essas pessoas, os mais inteligentes, eles começaram a dar desculpas. E agora? Eu tenho que me encontrar com alguém. Estou ocupado. Hoje eu tenho que lavrar a terra. Hoje eu não posso ir. Desculpa. Então, eles estavam dando desculpas para não ir para as bodas do filho do rei. E assim, dando desculpas, usando a sua cabeça, eles acabaram não indo para o banquete. Mas outras pessoas não eram inteligentes, então não tinham desculpas para dar. E como continuamente estavam insistindo para ele ir, eles ficaram bravos. Bateram nos servos, brigaram e mataram. Bateram, ficaram contra e mataram os servos do rei. Pessoal, como isso pode acontecer? Mas nesse mundo, muitas coisas assim acontecem. Até ontem, as pessoas que disseram que iam servir muito bem a Deus, Pedro também, até algumas horas atrás, ele falou que nem que ele tenha que morrer com o Senhor, ele não negaria Jesus. Mas sem força nenhuma, sem pensar, ele ficou contra Jesus, ele amaldiçoou a Jesus. Desenhou exatamente o coração do ser humano. Depois que Pedro negou a Jesus 3 vezes, por mais que eu me esforce, por mais que eu me decida, isso não vale para nada. Eu sou uma pessoa que somente posso negar o Senhor Jesus.
Eu sou uma pessoa que somente posso viver dessa forma. Ele descobriu exatamente essa verdade. Então, a Bíblia está nos falando exatamente sobre isso. Então, as pessoas que sabem exatamente dessa verdade, se eu seguir esse meu pensamento, eu vou ser amaldiçoado. Eu somente vou poder receber maldição. Eu não posso seguir esse pensamento. Mesmo que surja um pensamento bom, eu não posso seguir esse pensamento. Se eu seguir esse pensamento, eu vou ser amaldiçoado. O que o Senhor está me falando? Como o Senhor, Ele diz, Senhor, me conduza. Eu não quero viver seguindo o meu pensamento. Eu quero viver seguindo ao Senhor. Por favor, que o Senhor permita eu estar dentro da Bíblia. Dentro da palavra da Bíblia, tudo o que eu faço, tudo que eu planejo fracassa. E nesse momento é que a pessoa pode aceitar o coração de Deus, pode aceitar a palavra de Deus e pode ganhar fé. Mas a maioria das pessoas, seguindo o seu pensamento, elas são arrastadas por Satanás e acabam vivendo sua vida desse jeito. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviado as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E depois, eles receberam a destruição. Dentro do nosso coração, entre o coração de Deus e o nosso coração, existe uma outra coisa. Se nós tivermos um coração diferente do de Deus dentro de nós, o resultado disso é maldição. Então, muitas pessoas têm o coração diferente do de Deus. Mesmo tendo o coração de ficar contra o rei, mesmo tendo o coração contra o do rei, quem é que vai saber que eu tenho um coração assim? É só não mostrar que eu estou contra o rei. Então, como se não fosse uma grande coisa, então as pessoas vivem dessa forma. E no final, todas essas pessoas, elas acabaram recebendo destruição e maldição. Então, não ir para as bodas do filho do rei é uma coisa muito má. E assim o rei destruiu todos eles. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos e assim acabaram sendo amaldiçoados. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. Na verdade, Jesus veio para essa terra por causa dos judeus. Mas os judeus ficaram contra Jesus Cristo e o crucificaram. O povo de Israel era o povo escolhido, mas eles não eram adequados. E assim, mandou ir para as encruzilhadas e trazer tanto os bons quanto os maus. Se a gente falar exatamente, nós somos gentios, nós não somos judeus. Então, os chineses também não são judeus, nem os japoneses, nem os americanos. Todos nós somos gentios. Nós não somos povo escolhido. Então, o povo primeiro escolhido foi o judeu. Mas eles ficaram contra Deus, eles rejeitaram a Deus. E assim eles foram pelas encruzilhadas. O que quer dizer encruzilhada? Qualquer pessoa, sem ser nada especial. Mandou trazer essas pessoas para o banquete. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. No começo, era uma graça dada pelos judeus, mas depois os judeus rejeitaram essa graça. E ali, entre eles, tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais.
E o rei, entrando nas bodas, viu esse homem que não estava com vestes nupciais. Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele não tinha o que falar. E ele emudeceu. Essa veste nupcial significa Jesus Cristo. Por quê? Todas as pessoas querem estabelecer sua justiça para ir diante de Deus. E quando Deus vê, a nossa justiça é como um trapo de imundícia, está escrito no livro de Isaías. Então tem que jogar fora a sua justiça para receber a justiça de Jesus Cristo. Mas ele, pensando que é bom, que é certo, ele rejeitou a justiça de Jesus Cristo. Quando nós ficarmos diante de Deus, se eu levar minha bondade, minha justiça, então eu vou receber maldição. A nossa justiça nós temos que abandonar e tem que receber a justiça de Jesus Cristo, porque assim a gente vai poder ser abençoado e receber bênção de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos deu a sua justiça, nos deu a sua bondade, nos deu a sua santidade. E agora, vestindo a justiça de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo, assim nós podemos ir para diante de Deus. Muito obrigada. Até a próxima.